Salve, tudo bem? Olha, faz poucas semanas, Lula e a Advocacia Geral da União pediram urgência ao STF na regulação das redes sociais. O presidente Lula disse: não é possível que tudo tenha controle neste país, menos as empresas de aplicativos. Pois a Suprema Corte acatou o apelo e agiu rapidamente. Nesta semana, formou maioria para declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aquele que diz que as empresas só são obrigadas a retirar conteúdos ofensivos mediante decisão judicial. Enquanto o assunto estava em banho-maria, vamos lembrar, Lula viajou à China e pediu ao camarada Xi Jinping que enviasse um conselheiro ao Brasil para ensinar como se faz a regulação das redes de uma maneira eficaz. Nesta semana, num alinhamento com as palavras do presidente Lula, o ministro Gilmar Mendes do STF declarou que somos todos admiradores do regime de Xi Jinping e que não importa a cor do rato, contanto que ele apanhe o rato. Que operação caça-ratos é essa? Quem são os ratos, afinal? O que exatamente a China tem a nos ensinar e para onde ruma a liberdade de expressão no país? A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes neste julgamento do STF, voto que aconteceu há pouco ainda. Vamos saudar aqui o nosso time de colunistas hoje, time completo. Guilherme Kilter, tudo bem? Kilter? Tudo bem, Tosi, boa noite. Salve, Francisco Scorsin, tudo certo? Salve, Tosi, saudações, tudo bom, Guilherme? André Marcília, tudo bem, Marcília? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite a todes. Começar o pé esquerdo. Saudações inclusivas ao Daniel Vargas também. Tudo bem, Daniel? Estou fazendo isso por causa do Kilter. É para ele esse cumprimento. Só para provocar. Esse é o teu retorno aqui, o Vargas. Tudo bem, Vargas? Saudações. Vamos ver se... Saudações a todos. Agora foi. Okay. Bom, daqui a pouco a gente entra no debate da suposta chinesização do país, mas antes, as notícias mais recentes do julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lançaram seus votos, deviam lançar seus votos hoje os ministros Alexandre de Moraes e o Edson Fachin. O Fachin ficou para depois. Moraes votou e o placar está em 7-1. 7-1 para responsabilizar as plataformas de redes sociais pelos conteúdos publicados por seus usuários. No voto dele, Moraes disse que não se pode tolerar no país uma cláusula geral de impunidade para as Big Techs. Ele disse que as redes tiram do ar espontaneamente e ativamente conteúdos relacionados à pedofilia, mas não retiram do ar conteúdos racistas. Segundo ele, porque estes conteúdos dão likes e geram monetização. Ele também atacou as redes sociais por não terem feito nada para impedir as convocações para os atos de 8 de janeiro. Confira a argumentação do ministro sobre esse ponto. Quem não se lembra da criminosa instrumentalização que foi feita pelas redes sociais para a Festa da Selma? Festa da Selma, convocação para depredação. Grupo Festa da Selma faz mapa com pontos de ônibus para levar invasores a Brasília. Festa da Selma, como extremistas organizaram golpe pelas redes sociais. E as redes sociais viram isso se multiplicando. E continuaram. E durante o dia 8 de janeiro, nós temos mais de 300 pessoas condenadas que se autoincriminaram conscientemente, porque filmavam e colocavam imediatamente, faziam likes, chamando mais gente para destruir. Como eu peguei 1 minuto e meio de vídeo só, presidente, porque essa instrumentalização depois virou imagens das pessoas e as redes sociais postando, chamando as pessoas criminosamente. Se filmavam, chamavam, destruíram, ou seja, o crime ocorrendo e as redes sociais deixando os crimes. Isso é o respeito ao artigo 5º, inciso 44,
Muita gente lá fora, pessoal. Esse vídeo é feito por um manifestante que colocou nas redes imediatamente. Bora, mantém. Essa é a tropa de choque resistindo, presidente, às velhinhas com bíblias na mão que estavam no dia 8 de janeiro. Pois olha, a gente vai mostrar daqui a pouco mais alguns argumentos do Moraes no voto que ele lançou hoje, que foi um voto tão duro quanto o de Toffoli, né? Com máxima restrição para as redes sociais e responsabilização delas. E aí eu pergunto para vocês, vou começar pelo Marcília. As redes sociais, o ponto aí que o Moraes atacou é que elas não fizeram nada para impedir a convocação para a festa da Selma. O Zuckerberg, o Musk, tem de assistir isso, e é sério, a nossa Suprema Corte, né? Eu queria muito um dia corte, né? Eu queria muito um dia poder participar de um debate com o ministro Moraes, olhar para ele e falar assim, é sério, a gente está assim, sério mesmo, ou a gente está em outro lugar, ou estamos no lugar do humor? Porque veja, tem um ponto aqui sobre isso, para ficar só se a gente for falar do voto do Moraes de uma forma geral, eu teria que me estender, mas só sobre esse ponto, se a gente levar a sério o argumento de que ele queria que as redes sociais fizessem alguma coisa para o quê? Como você bem pergunta, Tosi, é para evitar o conflito? Mas, ao que eu sei, nós temos policiais, a polícia que evita o conflito e não as redes sociais. Agora, se não é isso, o que seria, se esse é o pensamento do Moraes, seria um pensamento mágico, porque redes sociais não são policiais. Se o que ele quer, e aí é mais factível, é que as redes sociais não transmitissem aquilo, bom, aí é perigoso, hein? Porque se a gente, e isso eu venho dizendo há algum tempo, as pessoas vão começar a entender o que está sendo feito com as redes sociais quando isso começar a atingir a grande mídia. Quando as pessoas começarem a ter de tirar livro da estante sem ordem judicial, porque adotou-se a dinâmica das redes para outros ambientes que usam a liberdade de expressão. Aliás, a gente falou aqui essa semana isso, a regulação é elitista. Quando isso acontecer nos livros, nas teses acadêmicas, quando isso começar a acontecer com a grande imprensa, a imprensa tradicional, bom, aí talvez eles percebam o estrago. Veja bem o raciocínio do Moraes. As redes sociais, segundo o que eu entendi que ele quis dizer, que é sempre difícil de compreender, mas se eu entendi, ele está dizendo o seguinte, que as redes sociais não deveriam transmitir aquilo, porque ao transmitir aquilo que foi, segundo ele, um crime, ela estimulou que outros crimes também ocorressem. Então, meu caro, a gente precisa aqui parar de ter imprensa. Acabou a imprensa. Então, quando alguém cobriu a Revolução de 32 nos jornais impressos, opa, estamos estimulando outras revoluções. Quando a mídia cobriu a Primeira Guerra, opa, estamos aqui. Quando alguém cobre uma investigação policial, opa, não, você percebe? Nós estamos à beira de concluir, segundo o raciocínio do ministro Moraes, que transmitir um fato é um risco, que existe um risco de aumentar o fato ou de incitar outros fatos ou outras pessoas a cometerem o mesmo fato. Então, pronto, transmissão não pode mais acontecer. Ué, uma violência ao vivo dentro do estádio de futebol, então não podemos mais transmitir o estádio de futebol, não podemos mais cobrir uma manifestação, vai que no meio se de uma manifestação, e é isso que acontece nas ditaduras, nos sistemas autoritários, dentro de uma manifestação, começa um burburinho, alguém grita, alguém discorda, alguém levanta a voz, alguém confronta-se um com o outro, corta o sinal da transmissão, porque aquilo pode incitar outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha o lugar em que nós estamos lidando, olha como nós estamos lidando com isso, né? Isso pode afetar diretamente a imprensa. Porque qual a diferença? Se você não pode filmar um crime, supostamente, que está ocorrendo pelo risco do crime aumentar-se, ou aumentarem o crime, por que as redes sociais são diferentes da imprensa nisso? Qual a diferença da cobertura ao vivo, da Globo News, do SBT, da Record, seja do que for?
ou da Gazeta do Povo aqui, de um celular de alguém que tem 1 milhão de seguidores. Nenhum. Então, vocês entendem onde nós estamos nessa discussão? Estamos muito mal. Vargas, queria ouvir você sobre essa falta de ação das redes sociais para bloquear aquela convocação da Festa da Selma, que foi o codinome para depois a manifestação que ocorreu dia 8 de janeiro. Houve culpabilidade das redes sociais por inação? Tosi, eu confesso que eu estou tentando entender qual é o papel que cada um está jogando nesse teatro, digamos assim. Porque quando se alega que existem riscos sistêmicos, difusos, portanto, que devem ser controlados pelas mídias sociais, isso significa que nós estamos atribuindo a um conjunto de empreendedores e, portanto, de empresas no setor privado, um poder de policiamento para fiscalizar, investigar e restringir as liberdades das pessoas. E devem fazer isso sempre que se categorizarem algumas daquelas hipóteses que estariam associadas ao risco sistêmico ou outros crimes. Fake news, gestos ou ações antidemocráticas, violações a questões raciais, de gênero, discriminações, etc. Mas para fazer isso, essas empresas agora, se eu tenho compreendido a posição da maior parte dos ministros, vão ter que se estruturar. Já que são modelos de negócio, já que são muito poderosos, terão agora que pegar uma parte do seu recurso para criar uma espécie de legislativo interno, para interpretar, para estabelecer os parâmetros, melhor dizendo, as regras que vão discriminar o que pode ou não ser feito dentro da sua plataforma. E a partir daí vão também executar essas leis que elas próprias vão criar. Então, nós temos aqui um conjunto de decisões judiciais que estão dizendo que nós vamos tomar uma parte dos poderes do Estado para delegá-los a um conjunto de agentes privados que serão agora a polícia, o legislador e o executor de um conjunto de poderes que dizem respeito à forma como as pessoas se comportam no espaço público. E é curioso que o tom e a justificativa das decisões é que, ao fazer isso, eu estou exigindo uma contraparte de um negócio que rentabiliza-se e que tem lucros no desempenho das suas atividades. Então, para mim, o que parece que está acontecendo é, já que essas empresas são muito poderosas, então agora vocês têm que se converter num mini-estado soberano, para atuar independente do poder regulatório, independente do direito oficial, independente da polícia, para agirem independentemente, segundo as suas regras e a sua decisão em cada caso concreto. A partir daí, excepcionalmente, eu posso também estabelecer um conjunto de condicionantes para olhar aqui à distância se você está agindo como um bom policial e um bom legislador nacional. E o curioso é que as empresas nesse teatro têm reagido dizendo: eu não quero esse papel, eu não quero mais esse poder. Na verdade, eu já tenho muito com a minha ação privada organizando o diálogo, a interação entre as partes. Então, me parece que aqui tem um conjunto de interpretações, de posicionamentos que não parecem se encaixar. O Estado, que se esperaria, que cuidaria como um gestor cauteloso do poder que ele possui, delegado pelo povo, para estabelecer limites e exigir ações privadas dentro de parâmetros legais, transfere poderes para o setor privado. E as empresas, por sua vez, parece que nesse ambiente são os adultos na sala e que estão dizendo: eu não quero cumprir essa função. Já pensou, Scorsin, Kilter, as empresas vão ter que vigiar conteúdos que sejam antidemocráticos. E aí como é que faz? Quem que tem uma formação assim hoje, bacharel, especialista em conteúdos antidemocráticos, que pode ser contratado como censor, como avaliador do que é antidemocrático, o que pode, o que não pode, o que é discurso de ódio, o que é desinformação? Para mim? Pode ir. No final das contas, quem é que julga, né? O que é antidemocrático, né?
Porque no primeiro momento tem uma terceirização, aparentemente, do próprio Poder Judiciário para as plataformas, dando-lhes aparentemente um poder muito maior. Mas na verdade é aquele poder assim, se comporte, né, assuma o ônus da censura, porque senão eu vou vir para cima de você. Tem algumas coisas que são, assim, o Marcília colocou, né, quer dizer, pegando o gancho do Marcília, sobre é proibido a transmissão daquilo, né? É curioso que a gente já chegou num ponto em que os ministros, eles nem percebem mais as próprias contradições dos seus próprios argumentos, né? Porque se não tivessem aquelas filmagens, não haveria prova do que o Moraes gostaria de estar condenando essas pessoas. Não haveria, né? A divulgação da festa da Selma, feita de maneira... qualquer pessoa estava vendo aquilo, né? Não era uma convocação para ir quebrar a tal da festa da Selma, não se dizia que era isso. Até me fez me lembrar, acho que todo mundo, o Guilherme provavelmente não vai saber, mas eu imagino que o Vargas, nós vamos saber. Lembra do Faroeste Caboclo, a música do Legião Urbana, que tinha a roconha, que era aquela festa do rock com maconha, né, que o Jeremias fazia todo mundo dançar? Olha que história interessante, porque essa festa aconteceu em Brasília mesmo, isso é baseado num fato real. Ela foi a primeira dessas festas que aconteceu no final dos anos 70 ou no comecinho dos anos 80. A turma jovem de Brasília fez essa festa e foi um sucesso entre eles. Quiseram fazer uma segunda edição. E a segunda edição eles queriam fazer um negócio maior ainda. O que eles fizeram? Imprimiram folhetos no xerox da faculdade e distribuíram os convites pela cidade. Nós estamos na plena ditadura militar em Brasília, né? O que aconteceu? A polícia pegou aquele folheto e fez a blitz esperando a turma chegar para pegar a molecada toda com droga, com não sei o que. E foi, então, a turma que era da Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, as bandas de Brasília, todo mundo entrou no rodo, né? Uma história famosa que eles mesmos contam e está na música do Faroeste Caboclo, do Renato Russo, que depois foi para a Legião Urbana, que é uma música até anterior da existência da banda. Por que eu estou me lembrando disso? Porque foi justamente pela rede social da época que a polícia ficou sabendo do que ia acontecer e coibiu o negócio, né? Entrou antes, não estou entrando no mérito se deveria ou se não deveria. Mas o fato da rede social colocar a tal da festa da Selma, isso está disponível, as pessoas estavam na frente do quartéis durante sei lá quanto tempo, né? Quer dizer, em vez de você assim, como assim as redes sociais não fizeram nada? Eu falei assim, e vocês fizeram o que então? Se vocês estavam achando que tudo isso era para ser um quebra-quebra, era um golpe de Estado, aonde estavam as forças do Estado, né? Então é um negócio que não é uma contradição para mim do argumento em si mesmo. Ele não se sustenta em si mesmo, né? E aí é como o Vargas disse, quer dizer, eles nem no primeiro momento parece que eles nem percebem que eles estão transferindo para terceiros um certo poder, e que assim, muitas dessas censuras que vão acontecer, sequer o Poder Judiciário vai ficar sabendo. E quem vai definir o que é antidemocrático, o que não vai ser mais o Poder Judiciário, salvo se a pessoa que foi censurada pela rede social for reclamar. Eu acho que o problema até piora para o Poder Judiciário dar conta, porque a quantidade de problemas que podem surgir para o Judiciário pode ser muito maior do que o que eles estão enfrentando hoje. Então não me parece que seja factível o que eles estão querendo fazer, lembrando que nós estamos no Brasil tudo cabe-se em jeitinho no final das contas, ou então vai se acelerar num ponto em que o Marcelo colocou muito bem, quer dizer, olha onde estamos chegando, né? Quer dizer, vai ser necessário a construção de um ecossistema virtual à la China para poder funcionar do jeito que eles querem que funcione. Como disse o Moraes não, foi o Gilmar Mendes essa semana, né? Todos admiramos o regime chinês, o Lula já convidou o conselheiro chinês para vir aqui nos orientar sobre como regular redes sociais, e a China, temos que expressar toda a nossa admiração pelo desenvolvimento tecnológico, é o nosso maior parceiro comercial, tem muita cultura milenar ali, mas não é exatamente nesse ponto que deveria servir como exemplo para nós, né, Kilter? Mas a gente vai falar mais um pouco. Não, mas só para dizer, eu acho que o chinês vem aqui aprender, não é ensinar, só fazer uma correção aí. É um curso de aprimoramento, né? Tem que importar o modelo de decisão do Alexandre de Moraes para a China, né? Mas sabe o que me parece, Otósio? Que o Alexandre de Moraes ficou com inveja de não ter sido convidado para essa festa da Selma. Como assim vamos fazer uma festa ao redor do STF? Eu sou dono desse negócio aqui e não me convidaram. Porque eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa festa da Selma antes dele mencionar isso daí. E olha que eu sou de direita e ajudei nas eleições de 22. Eu nunca tinha visto. Eu também não. Então acho que ele ficou sabendo da festa, não gostou e falou, vou usar isso daqui no julgamento. Ele devia se censurar, então. Devia ter. Mas, Otósio, quando ele fala dessa questão de por que as redes sociais não fizeram nada, revelam um modo de pensamento muito claro que é o da censura prévia.
Porque, claramente, até nos posts e na reportagem que ele mostra, não tem nenhuma alusão a quebra-quebra, a golpe de Estado, nenhuma manifestação nesse sentido, nenhuma alusão a crime, nenhuma incitação, apologia a qualquer crime. É simplesmente uma convocação, o nome de uma festa e um lugar. Pode ser de fato uma festa, pode ser uma manifestação, não teria como ninguém saber. Não teria como fazer exercício de previsão do futuro. E se fosse um código, as pessoas que viram na rede social não estavam. Só que não ia saber, exatamente. Então, ele queria que as redes sociais fizessem o exercício de previsão do futuro, que nem o próprio STF foi capaz de fazer. E se ele viu esse negócio da festa da Selma na época que foi postado e não fez nada, ele também não fez, ele também foi incapaz de determinar isso. E mais, como lembrou o Marcílio ali, ele queria também que durante os fatos fosse cortado o sinal, fosse derrubado pelas redes sociais. Como se, por exemplo, tivesse um radialista, um jornalista de uma emissora de TV transmitindo e não, durante os fatos corta, porque isso aqui é uma deseducação para o nosso povo, para quem está assistindo. Pois é, mas o que fica parecendo é que ele não está ligando muito para os fatos, o que ele liga para o julgamento dele. Então, o fato é, ali não existia alusão nenhuma a crime, mas mesmo assim ele queria que fosse cortado, que fosse censurado de fato. Por quê? Porque o que importa não é o Código Penal, não é a Constituição, é a opinião dele, é o julgamento dele. No fim do dia, é isso que ele está falando. Como que as redes sociais não tiraram isso aqui, se isso aqui é uma clara alusão à abolição do Estado Democrático de Direito, é uma clara convocação ao golpe de Estado, só que isso é no julgamento dele. Então ele quer, já a partir desse momento, a partir desse voto, ele quer que as redes sociais deixem ou tirem conteúdo a partir do julgamento dele. E aí me lembrou muito, enquanto vocês todos estavam falando aqui, o voto da Carmen Lúcia no TSE em 2022 para retirar o documentário da Brasil Paralelo do Quem Matou Jair do ar antes da sua publicação. Porque ali todo mundo avisou, a Carmen Lúcia falou que seria uma situação excepcionalíssima, mas isso vai virar regra. E a gente falou, isso vai virar o normal, vai virar a censura, é só o primeiro passo. E agora o Alexandre de Moraes fala isso. Por que não tiraram o conteúdo do ar antes que acontecesse? Queria ler um trechozinho desse voto da Carmen Lúcia. Ela diz assim, sobre tirar do ar, o documentário da Brasil Paralelo antes de ir ao ar. Mas vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que sim, de alguma forma, isso se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Eu queria que a Carmen Lúcia falasse a mesma coisa agora, nesse julgamento, para Alexandre de Moraes. Seria a mesma aplicação. Dá para a gente pegar esse trecho e falar exatamente desse post, falar exatamente do 8 de janeiro. Não muda nada, só muda o conteúdo que ele queria que fosse previamente censurado. Ou seja, a gente precisa lembrar ao STF as suas próprias palavras. De uma forma geral, o voto do ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto de Dias Toffoli, que é considerado o mais rígido em relação às responsabilidades das Big Techs. O Moraes propôs a nulidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, transferindo a responsabilidade como regra geral para as Big Techs. Assim elas terão responsabilidade civil se não retirarem as postagens ilícitas já na notificação extrajudicial sem a necessidade de remoção via ordem judicial. Notificado extrajudicialmente, teria que tirar. Sobre ainda um órgão de controle, Moraes defendeu a criação de um modelo similar ao Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho sempre engraçado que o nome desses centros de controle, eles sempre soam assim de ficção científica. George Orwell, enfim, aquela coisa do Estado, poderoso. É um olho. O símbolo é um olho, que nem o livro. O nome aqui é Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Esse centro tinha lá no TSE. E a gente viu que no TSE, como funcionavam as ordens, as buscas lá, não eram de uma forma muito republicana. E a filha de Gilmar Mendes fazia parte, viu? A filha do Gilmar Mendes fazia parte. Era uma das integrantes. Eu lembro, eu pesquisei na época esse centro e tinha vários advogados com relação a Alexandre de Moraes, filha do Gilmar Mendes. Todos, em algum nível, tinham uma relação com os ministros do STF. Era impressionante, assim, bem imparcial. Assim. Afinal, as pessoas precisam colocar gente de confiança ali, para seguirem os rumos do que diz o papai. Marcílio. Aliás, um dos episódios mais bizarros da nossa história recente de censura que nós temos, a censura instaurada a partir do STF dos últimos 6 anos, um dos episódios mais bizarros foi esse.
a instauração justamente desse centro, que eu sempre conto. Tem um episódio engraçado. Uma vez um jornalista me procurou e falou: o que você acha da SIDA? Eu falei: que SIDA? Ele usou, né, que é CIDE, sei lá, enfim, eu chamar de SIDA. Eu achei ótimo. SIDA é um bom nome para esse centro. Mas é uma bizarrice, porque é um órgão inventado pelo próprio TSE, que funciona dentro do TSE e que tem uma função de Ministério Público. É basicamente isso. Eles inventaram um Ministério Público 2 atrelado, submetido ao TSE. Então, se eles inventam, e o que me parece que eles querem fazer agora é a mesma coisa. Essa questão do órgão fiscalizador ainda está muito pouco clara. Uma das questões é essa. Eu acho que tem algumas questões que não estão claras ainda nessa regulação, que vão ter de ser melhor debatidas, porque não há consenso nenhum. Uma delas é como essa regulação vai ser feita, porque há algumas divergências sobre, em alguns casos, precisa de notificação, não sei o quê, outros acham que não precisa de nada, outros acham que, enfim. E outro é esse órgão fiscalizador. Eles só estão em consenso em relação aos conteúdos. Nem todos concordam com todos os conteúdos, mas há conteúdos que são concordantes entre eles todos. E provavelmente são esses que vão ter de sair, de receberem o tal do dever de cuidado, ou seja, serem retirados previamente pelas plataformas. Agora, o órgão fiscalizador também, ninguém sabe. Então, tem uns que querem jogar para. Lembra, antigamente queriam jogar para a Anatel, agora a NPD, o outro não sei o que lá. Chegou, acho que o Dino, que chegou a sugerir, inclusive, que a PGR fosse o órgão. Ninguém sugeriu a AGU ainda. Fica aqui uma boa dica. É um outro órgão que vem muito defendendo a liberdade de expressão nos últimos tempos. Talvez a AGU fosse adequada. Eles são lá muito acolhedores com a liberdade de expressão, sobretudo a liberdade de expressão deles mesmos. Então, agora, isso está em dúvida. Agora, essa proposta, ou essa possibilidade de que seja um órgão desse tipo, tem na sua estrutura, o raciocínio tem na estrutura isso, a ideia de uma submissão desse órgão fiscalizador aos tribunais. Então, aí vem no que o Kilter, os Corsim estavam dizendo. Olha como eles jogam, eles terceirizam, eles delegam a censura, mas mantêm a rédea. Essa é a história. Então, com o órgão fiscalizador, pelo menos a gente vai vendo esse desenho, a ideia é essa: eu entrego para a plataforma como eu mando a minha filha de Uber e fico ali vendo para a festa e fico acompanhando o trajeto aqui no meu celular. Então eles soltam para as plataformas, mas submetem o órgão fiscalizador a eles, porque mesmo que seja a PGR hoje não tem autonomia, gente, vamos falar a verdade. O Gonê hoje está se portando como um puxadinho do STF. E isso é muito ruim, isso é perigoso. Então, a gente tendo um órgão submetido ao STF para fiscalizar, e a possibilidade, como o Scorsi ou o Kilter cantaram, de que todas as discussões sobre censura voltem para o judiciário, porque é claro que voltarão, as pessoas se sentirem censuradas vão entrar com processo, isso vai voltar para eles, portanto, eles jogam a bola, mas a bola volta para eles, tanto em processos como com a possibilidade de ficarem fiscalizando em linhas gerais. Então o STF não tira a mão da censura, ele só deixa de assinar a censura. É isso, eles jogam, mas seguem sendo os autores intelectuais da censura no país. Vargas, vou fazer até um trocadilho aqui. Parece que está se construindo aí um Estado novo no país, né? Como funciona esse Estado? Eu acho que essa sua pergunta, Tosi, ela é provocativa, porque ouvindo e lendo os votos dos ministros, a impressão que dá é que a posição dos ministros que evidentemente votaram não só está clara agora, como sempre esteve. A dúvida e o debate entre eles é quem vai cumprir o papel da censura Brás. Porque nós vamos ter que criar, legislativamente, do tribunal, que já é algo esdrúxulo, uma competência para um determinado agente do Estado controlar esse cabresto, que vai estar conectado com as plataformas lá na ponta, ao passo em que elas agem, mas aqui eu seguro esse cabresto para garantir que elas vão seguir na direção que eu desejo. E o debate agora é quem que vai ter o papel, ou o poder, de cumprir essa função de controlar o cabresto das empresas nas mídias sociais.
E as propostas são as mais diversas, o que também é muito curioso de ser debatido dentro do Supremo. Então, um dos legisladores supremos propõe que deve ser o Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil, DAI, ligado ao Conselho Nacional de Justiça, a proposta do Toffoli. O Gilmar acha que não, temos que empoderar a Agência Nacional de Proteção de Dados. O Mendonça já entende que a CGU poderia cumprir esse papel, mas com uma outra orientação. O Alexandre parece que agora vai sugerir um outro caminho. O Dino entende que é a PGR. Então nós temos agora um debate legislativo no Supremo para entender qual é o melhor design institucional de uma agência que vai cumprir o papel de organizar os padrões de controle da expressão pública nas mídias sociais brasileiras. Debate legislativo no Supremo já é uma frase, né, que define um pouco o que estamos vivendo no país. Agora, antes de ouvir vocês dois, quero saber do Vargas lá, o que ele fez que ele caçou a palavra do cachorrinho ali que estava no seu lugar de fala e você silenciou aí, Vargas. O que você fez com o cachorrinho? Fora da casa? Pois é. Olha, eu fiz o oposto do que os ministros estão fazendo com as mídias sociais. Eu dei um petisco. Olha lá, debate legislativo no Supremo. No Supremo. Muito bom. Ô Tosi, a gente tem falado desse debate legislativo no Supremo e tudo mais. Eu puxei aqui a informação que a gente estava falando sobre o Centro de Integridade lá, digital e tudo mais. Antes da criação desse Centro de Combate à Desinformação, em janeiro, isso aconteceu em março, né? Em janeiro, o Alexandre de Moraes tinha criado um comitê de estudos sobre integridade digital e transparência nas plataformas de internet no processo eleitoral. Muito parecido. Qual que era o objetivo desse grupo de estudo? Era presidido por Alexandre de Moraes, com foco no enfrentamento à desinformação. Aí sim, os integrantes eram a filha do Gilmar Mendes e o José Fernando Moraes Chui, que era assessor do Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça, ex-delegado da polícia, e estava lá atuando também nesse debate legislativo dentro do tribunal para contribuir com a censura. Então depois ele criou esse outro grupo e a gente vê, tanto no Tribunal Eleitoral, quando o Alexandre de Moraes presidia, quanto agora no STF, eles abrindo o seu leque de competências muito acima do que a Constituição de fato permite. Será que cabe de fato ao tribunal fazer um grupo de estudo sobre desinformação? Isso não é competência do Executivo, isso não é competência do Ministério Público, da AGU talvez, mas de um tribunal. O tribunal deveria julgar, não estudar combate à desinformação. Isso no máximo cabe a uma universidade federal, né? Vamos fazer um grupo de estudo aqui, vai lá e faz. Mas parece que tem um objetivo muito claro, é produzir informação, munir eles com embasamento técnico, científico, o que for, para a sua narrativa continuar de censura e controle da informação. Então agora a gente está vendo o resultado disso. Essa votação de 7-1 já da regulação das redes sociais tende a aprofundar ainda mais esse buraco para eles ficarem com controle total, não só do legislativo ali no tribunal, mas também do executivo executar o que de fato é próprio para eles ou não nas redes sociais. E essa questão do Supremo legislando, eu estava lendo, passando os olhos nos votos dos ministros, porque tem alguns bastante longos ali, e o do Cristiano Zanin me chamou a atenção, talvez seja o voto mais detalhista, que pelo menos tenta enfrentar como é que a gente vai fazer, né? Aí ele separa em grupos, porque uma coisa assim, o Marco sobre a internet, a gente está falando de rede social, mas esses artigos não se aplicam apenas para as redes sociais, se aplica para qualquer aplicativo. A coisa é muito, muito maior do que parece, né? E quando você vê o detalhamento do Cristiano, você vê, literalmente é a construção de um projeto de lei. Não é resolvendo um problema de um artigo específico que tem que ser, digamos assim, contido na sua amplitude ou ampliado na sua aplicação. Não, é literalmente uma legislação. E uma coisa que me chama a atenção é que toda essa parte genérica, né, e eles vão começar a encarar o problema de tentar ser legislador agora, porque não há nenhuma razão para se estar discutindo o artigo 19, não tem nada disso de mudou o ambiente, etc. e tal. Tudo isso já existia quando o Marco Civil foi feito lá há 11 anos atrás, né, se não me engano. Tudo tem a ver com, e eu ligo com o que o Guilherme falou na primeira resposta dele, é algo pontual. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, quando está se conversando sobre o artigo de maneira genérica, para se aplicar a inúmeros tipos de casos, ele bota o vídeo do 8 de janeiro. Ele fala da tal da festa da selva. Ele vai para um caso concreto e parece que é somente isso que importa.
E eles vão generalizar a partir deste evento, criando uma legislação na qual toda uma legislação genérica vai ser voltada para esse tipo de, entre aspas, evento ou ato antidemocrático, né? Sendo que tem outras trocentas coisas que serão atingidas a partir disso. Eles não têm nem noção do que eles vão ter de enfrentar a partir do momento, ok, vamos regular agora. Aí, como diz o ministro Barroso, então vamos tentar chegar num consenso. Então, assim, bom, vocês até podem tentar chegar num consenso, mas o grau de detalhamento que vocês vão ter que chegar, ou vocês vão ter que assumir que vocês vão ter que fazer um acordo, que é como se fosse artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, para as pessoas seguirem, ou vocês vão ter que chegar na conclusão de que, opa, acho que aqui vai ter que ficar com o Congresso, porque não vai ter saída. Né? O Vargas tem total razão, né? Não é um julgamento, é legislando mesmo. O Moraes, ele questionou se as Big Techs podem, e aí eu abro aspas, ele disse o seguinte: elas podem impor a todos os países, inclusive ao Brasil, o seu modelo de negócios agressivo e perverso, contrário à Constituição Federal, contrário à legislação brasileira, tão somente porque ela é multinacional ou internacional. Aí dá a impressão que ele está julgando em causa própria, né? A preocupação com as sanções americanas, né? Pela fala ali, só porque são multinacionais, internacionais, vão dizer o que a gente faz aqui dentro, né? Esse comportamento perverso. Não parece ali que tem alguma conotação, Marcília, com legislar em causa própria? Eu acho, sobretudo no voto do Moraes. Eu acho que o voto do Moraes é incrível, né? Porque a gente tem um ministro como o Dino, que claramente é um ministro ideológico, mas o voto do Moraes é o mais ideológico. Não ideológico no sentido de esquerda-direita, mas ideológico no sentido dele estar num combate. O Moraes está permanentemente num combate contra moinhos de vento. E isso ficou claro. Ele chegou a transmitir, como a gente viu agora, um vídeo do dia 8, num voto sobre redes sociais. Quer dizer, ele não consegue... A ideia de uma corte constitucional, a ideia básica de uma corte constitucional é julgar conceitos abstratos. Quando você tem, por exemplo, as súmulas, tanto no STF quanto no STJ, há súmulas com diferentes números de impedimento de que as provas sejam reavaliadas, é porque eles julgam teses abstratas. E aqui eles deveriam estar prontos, depois de tanto tempo, eles deviam estar prontos para julgar esse caso de forma abstrata, sem a pessoalização de eu estou julgando porque eu não gosto disso, eu estou julgando porque eu não gosto daquilo. Algumas frases, por exemplo, eu falei do Dino, mas o Dino também é muito ideológico. Nós vimos, por exemplo, o Dino dizer, em algum momento, que ontem, que as redes não contribuíram com nada, que as redes não contribuem com o bem. Ele chegou a dizer que as redes sociais não contribuem com a religião. Um ministro que se diz comunista, preocupado se as redes contribuem ou não com a religião. E daí, se elas contribuem ou não contribuem, ou o que me importa a opinião do Dino sobre se contribuem ou não contribuem? Nada. O que isso importa para o julgamento? Zero. Mesma coisa que o Moraes. O que o dia 8 tem a ver com isso? E ele vota nessa circunferência de raciocínio, de que as redes sociais, elas são relevantes ou elas foram decisivas para os atentados, os tais atentados contra a democracia que o ministro Moraes enxerga a sua volta em tudo e todos. Então, essa ideologia posta ali a serviço dessa regulação já vicia a regulação. Já vicia toda e qualquer capacidade deles tratarem o caso de forma serena, de forma sóbria, da forma devida, portanto, a uma Suprema Corte, que deveria estar julgando a tese em questão, e não se a rede é boa ou ruim, e se é boa ou ruim para mim ou para essa ou aquela função, ou se foi ruim para essa ou aquela função. Se nós observássemos ou fôssemos julgar tudo que já aconteceu no mundo, sempre vai haver um lado bom ou ruim. Senão eu tenho que chegar e falar assim, o presidencialismo é bom ou é ruim? Deixa eu ver, se teve presidentes ruins, eu acho que que o presidencialismo não serve. A televisão é boa ou é ruim? Teve esse episódio da TV que eu não gostei, então a televisão é ruim. Sapato é bom ou é ruim?
Bom, uma vez eu pisei, um sapato meu furou, então o sapato é uma coisa ruim para as pessoas. É nesse lugar que eles estão julgando, e é por isso, ou também por isso, que esse julgamento é totalmente indevido. Deixa eu, antes de ouvir vocês, deixa eu jogar mais informações, mais provocações aí. Durante a apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes nessa semana, ele soltou a pérola da semana. Veja só o que disse o Gilmar Mendes. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? E um pouco do mote do que a gente queria também debater hoje, né? A China como inspiração para a nossa regulação das redes sociais. Alguém aí entendeu o que o Gilmar Mendes quis dizer citando essa frase do Deng Xiaoping? Eu acho que nem a menina das Libras entendeu ali. A cara que ela faz quando ele fala isso, ela faz uma cara de confusão. Ela não sabe o que fazer, né? Eu fiquei olhando, cara, ela ficou louca. Mas não faz o menor sentido, né, Tosi? Eu até, antes de comentar isso, eu queria trazer de volta a frase que você falou do Alexandre de Moraes. Como ousa as redes sociais impor seu modelo de negócio perverso sobre o Brasil só porque são multinacional? Eu não sei como ele não tem vergonha de falar uma coisa dessas em voz alta, porque é ridículo, não faz sentido nenhum. O modelo de negócio que uma empresa multinacional tem é o mesmo em qualquer país. Inclusive só é uma multinacional porque o seu modelo de negócio funcionou e ela consegue replicar em outros países. Ele poderia falar a mesma coisa do McDonald's. Como ousa o McDonald's impor seu modelo de negócio no Brasil só porque é uma multinacional? A batata frita ser igual dos Estados Unidos? Que sentido tem isso? Nem a China. Pois é, nem a China ousou perguntar isso, eles só banem porque não quer. Fala, eu critico o governo aqui, então não vou deixar. Mas o Alexandre de Moraes quer tentar criminalizar o modelo de negócio das redes sociais, que é o mesmo replicado Ctrl-C, Ctrl-V no mundo inteiro. Então, existe uma seletividade clara com as redes sociais, porque eles não conseguem controlar, porque eles não têm ali, eles não conseguem vencer a narrativa, porque as pessoas têm voz ali. E aí, leva a essa conclusão que o Gilmar Mendes trouxe. Todos somos admiradores do regime chinês, porque o regime chinês não tem essa pluralidade de ideias, não tem a democracia, não tem o debate, só tem a narrativa do governo. E é isso que eles querem, a gente tem que determinar a narrativa. E por isso todos nós somos admiradores. E eu fico impressionado que ninguém contrariou ele. Tipo, como assim? Ninguém não tomar falar? Eu não sou admirador do regime chinês. O Flávio Dino ser admirador eu até entendo. Mas o Mendonça não falar nada, ou ele não ouviu, não prestou atenção, ou... sei lá, né? Eu devia ter falado alguma coisa. Quando ele falou ali sobre as redes sociais terem esse caráter perverso, né? Isso mostra já um juízo de valor muito forte para o modelo de negócio, né? Sim, sim. E eu duvido, permita-me duvidar, eu duvido do relato que ele também fez, que ele, durante o julgamento, ele disse o seguinte, que ele esteve reunido com representantes de uma dessas redes sociais, não lembro se foi a Meta ou o Google, e perguntou, vocês desmonetizam, vocês derrubam conteúdos relacionados à pedofilia, por que vocês não derrubam conteúdos de racismo? E daí esse interlocutor teria dito, a gente não derruba esses conteúdos porque nós monetizamos nele, eles dão likes, então a gente não derruba. Vocês acham que algum executivo ia dar uma resposta dessa, né, dizendo que o conteúdo de racismo não é derrubado porque monetiza porque gera like? Eu, sinceramente, acho que ainda posso duvidar desse relato. Né? Enquanto não termina o julgamento, parece que pode. Mas tem uma... Permitir fazer... Tem uma coisa que me... Ontem, quando a gente estava no programa, que eu vi essa notícia, eu fiquei assim, não é possível. Se viesse do Moraes, se viesse até do Dino, eu até entenderia, assim, mas do Gilmar Mendes, aquilo me intrigou. Até pela forma como ele fala, né? Aliás, eu confesso assim, eu leio o que esses ministros votam, mas eu raramente os assisto. Eu fazia tempo que eu não vi o ministro Gilmar Mendes falando, ele não está mais abrindo a boca, né? Ele parece um boneco de ventríloco, ele não expressa. E aí é uma coisa que é interessante, que é assim, o regime chinês, né? O que é o regime chinês, né? Para isso? Porque assim, às vezes as pessoas assim, não, admiramos o regime chinês. Quando você olha o que eles fizeram, você tem uma parte vermelha. Realmente parece aqueles bonecos de ventríloco. Essa foi excelente. Sabe aqueles que tem um fiozinho aqui, né? Que fica só a parte.
Um concurso aqui de imitação de Gilmar Mendes, então. Ô Francisco Scorsinho, eu acho que você está exagerando na sua análise. Ele não mexe ali, é meio complicado. Mas assim, quando você olha para o regime chinês, eles têm, além dessa parte da legislação, que é o que eles querem replicar, eles têm uma infraestrutura, né? Porque você tem o bloqueio dos IPs, você não acessa nem o Google, por exemplo. Se você tentar acessar, eles têm parece um negócio do DNS, que eles te mandam para um outro... Firewall chinês. É o grande firewall chinês. Você tem as VPNs, que eles não conseguem derrubar todas, mas eles demoram tipo um dia para derrubar aquelas que conseguem entrar lá dentro. Você tem toda uma dinâmica de cyberpoliciais que ficam apostos para qualquer coisa já pegar. E o uso da inteligência artificial para prever aonde vai o argumento do sujeito. Então, porque a inteligência artificial faz isso, né? Ela pega o modo de pensar e fala assim, as possibilidades é provável que esse aqui chegue num tal negócio. E eles têm um negócio de análise de pacote de dados, onde todas as conversas que você tem, lá é o WeChat, acho que é o negócio, não é o WhatsApp, né? Ele está lendo o tempo todo, né? Está lendo o tempo todo isso daí. Então você tem todo um padrão de controle das redes sociais, que o ministro Gilmar Mendes disse, portanto, que admira. Eu imagino que ele conheça, né? Eu imagino que ele saiba que é assim que a coisa funciona. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, como é que ele chega nesse ponto? Porque assim, eu começo a duvidar da inteligência também das pessoas agora, mas eu fico pensando assim, como ele pode chegar num ponto de achar, por mais que ele ache isso, que falar isso vai pegar bem? Por que chega? Aí eu resolvi, até vai sair minha coluna no jornal amanhã, eu falo isso sobre a harmonização facial da censura. Porque quando tem essas harmonizações faciais que as mulheres fazem, você bota um botox aqui, você vai puxando um negocinho aqui, você pega um outro ponto aqui e tudo mais, e você vai mexendo aos poucos para poder manter a harmonização. Então, se você mexeu num lugar, você vai ter que mexer em outro, porque você vai ter que manter essa harmonização facial. Não raro, quando você mexe demais, o que acontece? A demonização facial, né? O que me parece, quando eu vejo uma fala como essa, e não é só uma, o Marcílio hoje no Twitter também postou, o Barroso dando ato falho, falando como é que a gente vai censurar, é que se chegou num ponto em que foi harmonizando tanto, vamos criar um inquérito aqui, vamos fazer uma interpretação esdrúxula ali, vamos fazer aqui que eu posso ser vítima, juiz, o Ministério Público, tudo aqui, até que se chega num ponto em que você tem que mexer na própria consciência moral, na própria noção moral do que você está fazendo. E aí você completa a harmonização facial da censura. Quer dizer, não é que a harmonização facial parece que não é censura, é que eles chegam num ponto em que fica literalmente esse pessoal que posta fotos da harmonização e todo mundo, meu Deus do céu, que coisa mais horrorosa, mas a pessoa está achando linda. E parece que eles chegaram nesse ponto. Eles não estão vendo que a harmonização constitucional que eles fizeram, né, que não é nem constitucional, que é tentar dar um verniz de algo jurídico constitucional, porque é censura, porque é controle, porque é autoritarismo, eles não estão mais enxergando. E não é que eles perderam a vergonha, eu acho que eles perderam o senso. Entendeu? Eles não conseguem, o próprio espelho já não está mais dizendo aquilo que é tão óbvio para todo mundo. Já passamos do jurídico, já estou aqui entrando nos meios psicológicos, porque é um negócio que me espanta demais. Mas olha, eu gostei da tua metáfora aí e eu quero ouvir o Daniel Vargas sobre a harmonização facial agora. Vargas, porque, como disse o Scorsin, você puxa de um lado errado, aí tem que puxar do outro para consertar aquele que foi esticado erroneamente. Você tem que manter. Aí já a estrutura do rosto do indivíduo já entortou. Quando você vê, o camarada está com uma orelha no pescoço e a outra na testa, né? É um problema quando as coisas começam a sair do lugar nessa harmonização da censura que citou aí o Scorsin. Sinceramente, se me permite, Scorsin e Tosi, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente nesse ponto. Eu não creio que o que se busca é a harmonização facial. Talvez fosse até melhor, né? Tentar dar uma cara de legitimidade para algo que tem contradições, limites e que não aparece muito bem. Me parece que essa fase ela já está, digamos assim, sendo superada, se é que já não foi. O que eu acho que está acontecendo agora é uma tentativa de tomar decisões sem qualquer preocupação com a estética. Eu não estou decidindo em mudar os critérios de responsabilidade, declarar inconstitucional o artigo 19, debater de uma forma legislativa qual vai ser o órgão que vai performar esse papel de controlador geral da censura no Brasil, fundamentando isso em nome de grandes princípios ou estruturando um conjunto de argumentos jurídicos dogmáticos para dizer que isso está encaixado dentro do conceito de
direito fundamental previsto no artigo 5º. Não. Eu simplesmente faço isso porque, pragmaticamente, porque eu acho, porque o artigo 19 está superado, porque nós precisamos fazer isso, porque é um absurdo, porque eu não fui chamado para a festa da Selma, porque eu não gosto das mídias sociais, porque o Musk falou mal de mim, porque eu não quero. Então, eu acho que isso que está acontecendo com a cultura constitucional brasileira é que a gente entrou num outro estágio, né? A gente poderia, inclusive, pensar as etapas de um processo de erosão ou de degradação do funcionamento deste constitucionalismo democrático brasileiro, né? Idealmente, tem ali uma fase original em que a Constituição brasileira é criada. E o texto é, em grande medida, visto como a encarnação de um conjunto de valores de liberdade em alternativa a um regime anterior, autoritário, restritivo, injusto. Aí, esse regime, depois de um certo tempo, em que os juízes eram um mero espelho da lei, parece não ser mais suficiente para lidar com novos problemas. Então, agora, nós vamos modificá-lo e passar a entendê-lo como um regime baseado em princípios, em que o juiz não mais vai espelhar o que diz o texto e a norma constitucional no caso concreto, mas interpretá-lo à luz da minha teoria constitucional, da minha filosofia de justiça, dos meus princípios sociais. E daqui a pouco eu percebo que esse início de pragmatismo não parece mais suficiente também. Então eu passo a abraçar um pragmatismo aberto. Eu vou fazer uma gestão pública dentro do tribunal. Se não tem uma legislação no parlamento, eu crio ela aqui. Se não tem um órgão para controlar um determinado agente privado, eu crio ele aqui. E vamos debater entre nós como esse órgão vai funcionar. E daqui a pouco, eu já começo a fazer isso, não porque existe um princípio constitucional, não porque eu quero maquiar uma realidade, é porque sou eu que mando. E como a palavra final é minha, eu vou decidir e você tem que obedecer. Ao fim do dia, a pergunta volta, né, para esse vício aí da cultura do poder no Brasil, né? Quem que manda aqui? Hoje a disputa, na verdade, é sobre quem manda, né? O Congresso está quietinho, não se manifesta, a oposição está gritando um pouco sobre essa regulação pelo STF, mas na prática é isso, Marcília. Quem manda é o recado do STF hoje. E o problema é a gente se perguntar, será que precisa alguém mandar, né? Eu acho que, sobretudo quando a gente fala em termos de liberdade de expressão, né, quando a gente coloca a liberdade de expressão na mão de alguém, sempre a gente vai ter um problema. É aquela história, quem vigia, o vigia. Quem vigia, os vigilantes. Sempre a gente vai criar, portanto, uma dízima periódica em relação a isso, que impossibilita que nós tenhamos um regime democrático. É por isso que a lei, que é um instrumento coletivo e abstrato, é sempre a melhor opção, né? Quem vigia? Ninguém vigia. A gente tem a lei nos dá os parâmetros. Mas é o que eu venho sempre dizendo. A lei não basta se você quer evitar o risco. A gente falou outro dia aqui sobre liberdade de expressão e eu mencionei a questão do risco, que para mim é muito grave. Nós passamos a crer que o risco não deve ser mais corrido, né? Por exemplo, quando você coloca o parâmetro na lei, o risco ainda existe. Não é porque existe o artigo 121 que pune o homicídio que o homicídio deixou de existir. Ao contrário, se a existência do homicídio codificado, a punição ao homicídio codificada fizesse com que o homicídio deixasse de existir, não precisava ter feito. Bom, então para que serve o artigo? Não teria como aplicá-lo. A existência da lei não pressupõe o não cometimento do crime, pressupõe que ele vai ser punido. Ponto. Isso tem de bastar. Mas aqui a gente está às voltas com um passo além. Nós não estamos mais preocupados. Essa questão de precisamos responsabilizar as plataformas, isso é tudo mentira. É tudo balela. Não é esse o ponto. Se esse fosse o ponto, o Marco Civil era suficiente. Eles não querem a responsabilização das pessoas, eles querem a responsabilização num timing tal que o crime deixe de ser cometido. Veja o vídeo lá do Moraes, que a gente assistiu agora há pouco, ele estava estupefato com a situação não ter sido coibida.
Ele não estava preocupado ali, como o Pen disse, eu não lembro exatamente quem, mas acho que o Scorsin até mencionou, pô, ele devia estar feliz, a transmissão daquilo na internet possibilitou a responsabilização das pessoas, ele devia agradecer às redes sociais, mas não, porque a métrica dele não é a responsabilização, a métrica dele é evitar aquilo, ele quer que as redes sociais evitem, tanto que ele falou, o que as redes fizeram para coibir, para evitar. Então a gente não está na lógica da responsabilização, a gente está na lógica policialesca. E quando a gente entra nessa lógica, acabou. Não tem liberdade de expressão que resista a um Estado policialesco. Dentro de um Estado policialesco, em que o crime não pode existir, todos nós somos vigiados e, portanto, estamos ou sob censura ou sob autocensura. Nunca estamos sob liberdade plena. E parece que é isso que eles estão de acordo em nos impor. Ô Marcília, como assim ninguém vai mandar? Alguém tem que mandar. Quem que vai garantir o Estado Democrático de Direito se não for o STF lá falando a garantia sou eu? Tem que ter eles fazendo isso. Eu não sei se vocês viram hoje. Um saco de beisebol na mão. Pronto, isso aí. Chamado Estado Democrático de Direito. Né? Mas hoje o Lula pediu pro STF derrubar todas as ações do INSS, né, de aposentados do INSS pedindo a restituição contra o governo. E o STF tem crescido como esse monstro que manda no Brasil, como, né, esse grande poder acima da Constituição, acima das leis, das instituições, muito porque o Legislativo e o Executivo estão fazendo com que isso aconteça. Quando a AGU pede para o STF regular as redes sociais, quando o Lula pede para o STF derrubar as ações do INSS, quando o senador pede para o STF derrubar uma lei que ele não conseguiu derrubar no Congresso, quando um deputado pede para o STF prender um deputado da oposição porque discorda dele por estar nos Estados Unidos. Então, a gente vê claramente o PT alimentando esse monstro do STF, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E aí, claro, é o STF que manda no Brasil. Por quê? Porque foi dado a ele o poder para isso. Então, eles foram colocados lá, deram munição ao STF, agora chegará o dia em que esse monstro vai se virar contra eles. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Olha, a gente vai analisar alguns pontos dos votos dos outros ministros que votaram nessa semana também. O Flávio Dino, por exemplo, no voto dele, ele comparou a necessidade de regulação mais rígida das redes sociais com o que se vê no setor aéreo. Veja o que ele disse. Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea e sem regulação em nome do direito de ir e vir. É tão disparatado quanto, na minha ótica, alguém que compra um avião, põe no aeroporto e diz: agora eu sou uma companhia aérea. Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. E aí eu fico pensando, será que daqui a pouco vão propor um vigilante do relacionamento conjugal para não deixar, né, o Estado policialesco, como disse o Marcília, não deixar que aconteça a coisa? Porque hoje, pobre das mulheres, ou pobre dos homens, alguns que também apanham das suas mulheres, estão indefesos, porque o Estado não está lá dentro da relação conjugal para falar, opa, aqui não, né? Alguém assistindo, alguém transmitindo. É doido isso, né? E eu acho que essa fala do Dino casa perfeitamente com o que o Marcília acho que foi no ponto e esgota mesmo. A questão não é a responsabilização mesmo, é a eliminação do risco mesmo, né? Você está, para antecipar uma dica cultural, né? É o filme do Minority Report, né? Que acho que é do Steven Spielberg, que é justamente a história, né? É uma coisa meio distópica, mas haveria meios de você prever que o fulano vai cometer o crime, né? Que ele vai chegar a cometer o crime. Então você entra com a polícia antes que qualquer coisa seja, inclusive, tentada, né? Que é para evitar que aquilo possa vir a acontecer, né? E aí o filme tem toda uma dinâmica e toda uma história, e é basicamente isso que o STF está tentando fazer. Quer dizer, é uma lei Minority Report, quer dizer na mera possibilidade vão já evitar que qualquer coisa possa, inclusive a própria possibilidade. E tem um outro absurdo aí, quer dizer, ninguém vai comprar um avião e vai voar, ninguém vai não sei o que, tá. Quem cria uma rede social, por acaso, está criando sem que exista lei para que ela exista? Existe Código Civil, existe Código do Consumidor, existe Constituição Federal, existe o Código Penal, injúria, difamação, sempre existiram aí para lidar com as questões dos excessos da liberdade de expressão, porque uma coisa é você punir quem te ofende, quem calunia, etc e tal, outra é você tentar impedir que qualquer calúnia venha a acontecer, que é o exemplo que o Marcília estava dando do artigo 721, que é o homicídio. Eles estão tentando impedir que injúria, calúnia e difamação aconteçam,
nas redes sociais. Eu falei, não, você tem que punir quando elas acontecem, mas não tem como você censurá-las previamente. Porque para você censurá-las previamente, você vai ter que censurar tudo aquilo. Um conjunto imenso de coisas que são perfeitamente lícitas. Então não tem muita saída. Os próximos passos vão ter de ser mesmo no sentido de regime chinês. Quer dizer, eles vão ter que aumentar, não vai ser só uma legislação, não vai ser só o centro de controle da desinformação. Vai ter que ter uma infraestrutura. Você vai ter que substituir essas redes sociais multinacionais pelas nossas, como a China também tem. Ela tem o Google dela, ela tem o WhatsApp dela, no qual a gente vai poder ficar monitorando tudo mais. Não tem como eles não irem para isso. Porque o argumento deles não tem como se realizar se não chegar nisso. Teríamos então o Instagram Brás, o Facebook Brás, por aí. E por aí adiante, né? Por aí. Nas nossas redes. Deixa eu colocar mais um trecho aqui do Flávio Dino. Ele fez um truque com a inteligência artificial da Meta, né? Ele pediu que o aplicativo respondesse a seguinte pergunta: a liberdade de expressão é um direito absoluto? Acompanhe. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. 3, segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade, como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4, ordem pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou estabilidade social. Esse jurista se chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Até a ferramenta tem essa consciência, Vargas. É um joguinho de palavras, né, Tosi? Então, como eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial e ela respondeu que deve ter limites, logo eu, ministro do Supremo, devo tomar a decisão nesse mesmo sentido. Já que não existe direito absoluto, eu posso criar a censura Brás. Já que a Meta não pode ser um poder imperador que domina o planeta, logo eu posso ocupar um espaço legislativo para criar um conjunto de regras para regular e redefinir os critérios de responsabilidade. É um joguinho de palavras que combina um conjunto de raciocínios, digamos assim, bastante questionáveis, de sofismas que me parece mais jogarem para o público do que articularem um argumento jurídico sólido. E que me permita outra vez voltar à analogia feita pelo Scorsin, que eu achei que ela foi muito perspicaz. O direito, em uma democracia, ele tem um atributo estético próprio. Claro que regimes autoritários também possuem direito, né? Se a gente olhar para as ditaduras, ali havia direito. E tinha polícia que cumpria o direito, e tinha autoridade que impunha o direito. Mas numa democracia, esse direito ele passa a cobrir um conjunto de novas exigências. Ele precisa obedecer, primeiro, a uma forma específica, tem uma estética no seu funcionamento. Ao mesmo tempo, essa forma tem que ser articulada de maneira a seguir um conjunto de substâncias ou de valores específicos, a começar pela liberdade, o que dá a esse direito uma característica que nos permite olhar para ele e dizer aquela decisão está sendo tomada e ela merece ser cumprida, não apenas porque esse senhor tem uma autoridade e tem um porrete, mas porque essa é uma decisão que se justifica, que se fundamenta e que, portanto, sendo cumprida, ela qualifica o próprio funcionamento do ambiente democrático. Se a gente for a países ou olhar na história de países autoritários, não é assim que a banda toca. Não há necessidade de ter uma fundamentação judicial articulada com base em uma estética democrática. Mas o que eu creio que a gente está vendo e vivenciando aqui é um abandono dessa estética. Não há sequer cirurgia plástica para parecer que o tema está sendo tomado de uma maneira elegante, de uma maneira que cumpre preceitos, que articula fundamentos normativos, que respeita uma tradição. Não, é simplesmente uma decisão pura. E quando isso acontece, o direito ele perde as suas bases. A gente olha de fora e olha que legal, que bonito, tem decisão, tem juiz,
tem lei, tem eleição, tem Constituição, mas por dentro é um sistema vazio, oco, sem conteúdo e capacidade de resistir à primeira rajada de vento. E o grande risco que acontece para a própria democracia, quando a gente caminha para essa direção, é que a gente começa a retirar de nós mesmos um esteio de segurança para nos proteger. Porque hoje nós vamos caminhando nessa direção de flexibilizar os regimes, impor restrições às mídias sociais, com o objetivo de garantir a democracia. Daqui a pouco, isso vira para o outro lado. E a história mostra que quando o direito não tem uma substância rigorosa e uma estética íntegra, é isso que acontece cedo ou tarde na história democrática. Pois é, né, Marcília? O Dino concluiu que até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. A partir da resposta da ferramenta da inteligência artificial de que sim, a liberdade de expressão não é absoluta, ela tem limites, ele conclui: logo, num sofisma, como disse o Vargas, logo eu posso praticar censura prévia. Se não tem limites, então o limite eu defino. Eu tô aqui com o meu cachorro apareceu aqui, eu perguntei para ele se a liberdade de expressão tem limite, ele falou que sim. Então, eu também tenho uma boa resposta aqui para dar. Vou votar então que sim. Já posso ser ministro do STF. O que o Dino parece ignorar, dentre tantas coisas, meu Deus do céu, não tenho nem como aqui relacionar todas, é que a Meta não existe uma ferramenta, né, com conhecimento intrínseco. A ferramenta, é claro que existem tecnologicamente, ela também é alimentada pela empresa Meta, a inteligência artificial, mas o princípio da ferramenta é que ela busque no mundo as respostas, né? Tanto que você chega e faz uma pergunta: ô Meta, liberdade de expressão pode ser absoluta? Ela vai responder não com base, e ela vai te dar ali a sequência. Assim como o chat GPT, assim como, enfim, todas as inteligências artificiais, elas vai te dar ali as fontes de onde ela foi buscar aquilo. E ela foi buscar na imprensa, ele foi buscar, enfim, nos lugares onde, na web, nas redes sociais e assim por diante. Vai te dar as fontes. Se você disser, muitas vezes, ô Meta, larga de ser burra, liberdade de expressão é absoluta sim, ela vai provavelmente virar e falar assim: me desculpe, é verdade, a liberdade de expressão é absoluta sim, e vai buscar outras fontes que digam que a liberdade de expressão é absoluta. Então o Dino parece que desconhecer a ferramenta e precisava estudar mais a ferramenta, praticar, perguntar para os filhos, não sei se ele tem filhos, mas perguntar para os amigos mais jovens, enfim, como funciona a ferramenta, assim como eu fiz, né? O Dino é um pouco, imagino eu, mais velho que eu, mas eu também me deparo aqui com as minhas inconsistências ou dificuldades da idade, e a gente vai atrás, descobre, estuda, e ele tem muito mais assessores do que eu para fazer isso, estudar e saber como funciona uma ferramenta. Então, falta um pouco aí de preparo para chegar lá e dar um voto desse. Agora, um ponto a respeito disso que eu queria mencionar é a questão da liberdade de expressão absoluta, que é uma falsa premissa. É uma falácia discutir isso aí. Em momento algum, eu nunca vi uma pessoa, até hoje pelo menos, dos debates todos que eu participei, participo de muitos, dizer assim: eu defendo, eu sou contra a regulação porque eu sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Ninguém aqui é contra haver algum tipo de regra. O ponto é que já existem as regras. E as regras que existem, nós que acreditamos que a regulação não seja necessária, essas regras acreditamos sejam suficientes. Balizadores e norteadores suficientes para que o debate público não fique asfixiado, porque também muita regra é um problema. Eu estava uma vez, rapidamente, num debate e alguém virou e falou assim: não, a gente precisa ter regras muito incisivas para as redes sociais, porque, por exemplo, veja a aviação. A aviação, ela é cheia de regras, tem milhões de regras. Bom, a gente viu aí hoje, caiu um avião. Com todas as regras que a aviação tem, acontece. E mais. E aí a resposta minha nesse debate foi isso:
a liberdade de expressão ou a democracia, ela não quer chegar a um destino determinado. Ela não quer chegar a 200 ou 500 ou 700 por hora. Ela não tem que chegar em 40 minutos ou em 50, senão atrasa e você perde o cliente. Nós não temos essas necessidades dentro de uma democracia. Às vezes você ir mal, errar, atrasar, faz parte da democracia, e a liberdade de expressão é o motor de um avião que vai para o lugar que for. É assim que é dentro da democracia, e essa é a gasolina, a liberdade de expressão. Então, a ideia de você ter muitas regras asfixia, e esse é o ponto. O ponto não é não ter regra, o ponto é ter as regras que eles querem dar, asfixiar a liberdade de expressão e por consequência, a democracia. Então, a falácia de nós não queremos regra nenhuma, a liberdade tem que ser absoluta, ou pior, a falácia de que nos Estados Unidos existe uma liberdade de expressão absoluta, tudo isso é um monte de burrice. É uma premissa errada que eles utilizam como se esse fosse o contraponto de quem critica a regulação do STF. Não é. Queria colocar para vocês um argumento sensível aqui, um ponto sensível do debate. O ministro Flávio Dino, novamente ele, argumentou que a legislação atual é falha na proteção de crianças e adolescentes. Ele disse que a época de ministro da Justiça recebeu 8 mil denúncias de ameaças em escolas após aquele massacre numa escola pública de Blumenau em 2023. Ele critica a falta de uma autorregulação das redes sociais, diz que as empresas priorizam o lucro, mesmo quando o engajamento é gerado por conteúdo violento e chocante. Isso dá likes, diz ele. Como avaliar a argumentação do ministro Flávio Dino? Quem se opõe ao argumento dele é um monstro insensível às criancinhas? E nesse ponto eu quero também apresentar aqui o argumento do jornalista veterano J.R. Guzzo, que é articulista da Gazeta do Povo. Ele diz o seguinte: a parte mais vil dessa empreitada é a desculpa de que as redes sociais devem ser regulamentadas para proteger as crianças da pornografia infantil, da pedofilia e de outros comportamentos aberrantes. Mas não é disso que se trata. Em todos esses anos de esforço pela censura, nenhuma vez, nenhuma mesmo, o regime tomou qualquer medida de censura contra pedófilos, pornógrafos e outros tarados. É o oposto. 100% dos atos de Alexandre de Moraes caçando perfis, suprimindo conteúdos e tantas outras barbaridades, puniram manifestações de opinião contra o regime. E aí, Scorsinha, argumento do Dino e essa crítica dura do Guzzo. E assim, até essa questão da pedofilia, por exemplo, volte e meia você tem as operações policiais, né? Prendendo pessoas com os computadores com milhares de fotos. Aonde isso acontece não é nas redes sociais, ela é no submundo, né? Onde você vai ter redes verdadeiras voltadas para isso, né? As próprias plataformas têm já, qualquer cara posta, aquilo vai cair, né? No final das contas, tem algo que às vezes a gente, quando faz, não existe liberdade de expressão absoluta. Não é só uma falácia, como eu acho que é uma falta de compreensão do que seja liberdade, né? E o que seja o conteúdo de uma expressão. Porque uma coisa é você tem a regra que você não pode difamar, você não pode caluniar, você não pode injuriar. Isso tem a ver com o conteúdo da expressão, né? Mas ter a punição desses conteúdos não significa que você suprime a liberdade do sujeito de injuriar, se ele quiser, e vai pagar o preço por isso. Então, a liberdade de expressão era aquela coisa que ela se esgota no mesmo instante em que você fez a expressão. Depois você tem o que foi dito, né? Aí eu avalio aquilo. E através dessas regras, pela punição, eu vou, de certo modo, contendo que outras ofensas sejam cometidas. Mas a liberdade em si, você não tem como suprimir. É proibido o homicídio, né? Mas se alguém quiser matar, como é que a lei vai proibir a liberdade do sujeito de cometer o crime? A liberdade está dada ali. Então, para você suprimir essa liberdade de expressão no sentido daquilo que seria o ofensivo, no entender dos ministros, não tem como você eliminar apenas a liberdade desse excesso. Você tem que tirar a liberdade como um todo. Porque daí sim você evita que qualquer conteúdo ofensivo seja colocado. Mas se tem a liberdade de expressão, o risco de que alguma expressão seja ofensiva, ele é inevitável, pelo simples fato de que a liberdade está dada. Aí a gente volta para a questão do risco. O que o STF quer é tentar eliminar o risco. É como se ele quisesse criar um Estado que previsse que todos os crimes não possam ser cometidos. Não que não. Uma coisa é você punir o crime, a outra é você tentar impedir que todos eles não possam ser cometidos.
o grau de policiamento que você vai ter que ter é muito maior do que parece. Né? E tem uma outra questão que é a própria estrutura da realidade das redes sociais, da internet. Quer dizer, a estrutura dela é a da vida cotidiana, da conversa que nós estamos tendo aqui, da que você tem na sua casa, que você tem na praça, que você tem no bar. Basicamente você tentar... Se você está se incomodando com esse tipo de, digamos assim, de liberdade de expressão ali, ela também está acontecendo fora dali. Ela está acontecendo lá. Se não pode aqui, também não pode lá. Então, assim, é só uma questão de que você não consegue chegar até o boteco para calar as pessoas, que vai ser o problema? Ou é só o fato que aquilo está chegando perto de você por causa das redes sociais? É um buraco muito mais embaixo do que parece. Me parece impossível de se conseguir chegar na contenção que eles exigem e do jeito que eles estão colocando. Quanto mais eles regulam e mais não dá certo, mais regulação eles querem, mais não dá certo. E, de novo, a gente não tem como não prever que vai precisar ter um Estado ao estilo chinês, daquele tipo assim que, se você falar a palavra Tibete, se você falar a palavra Dalai Lama, você já está expulso, né? Teve o famoso caso no começo da pandemia, acho que foi, não sei se foi um jornalista até, não, foi um próprio médico, inclusive, que falou assim, talvez tenha um vírus aqui novo na China lá e tudo mais. Ele foi censurado, o perfil dele caiu e ele desapareceu. Ele desapareceu em pouco tempo. Quer dizer, é o máximo que você consegue fazer. Você veja, nem a China consegue tirar a liberdade do sujeito. Ele elimina o sujeito depois, mas a liberdade do cara falar, ela não conseguiu conter a tempo, digamos assim. Para se chegar nesse a tempo, tem que se chegar num regime totalitário que ainda não existiu na humanidade. Para criar, você falou do voto da Carmen Lúcia, aquela ressalva que ela fez, né, sobre situação excepcionalíssima de censura. Quando começa a se abrir brechas para censura, para restrições, para esse ativismo judicial, que é quase um assédio judicial, dali a pouco chega na imprensa, fatalmente. Né? A gente tem 2 casos recentes, que é a condenação daquele jornalista e do veículo no Rio Grande do Sul, porque divulgaram o salário e os penduricalhos de uma desembargadora, foram condenados por isso em R$600 mil. Agora, decisão mais recente, que tinha sido negada em primeira e segunda instância, mas daí no STJ condenaram uma reportagem, o autor de uma reportagem crítica ao Gilmar Mendes, porque nessa reportagem, o jornalista teria sido irônico demais. Eu não lembro de ouvir isso nem na época de ditadura militar, porque senão como é que o Pasquim teria sobrevivido sem ironia na época do regime militar, né? Todd, só me permita dar um passo atrás e comentar de novo sobre essa frase que você trouxe, essa justificativa de que para proteger as crianças nós precisamos regular as redes sociais, a mídia, como você mencionou agora, a imprensa ou o que seja. É importante a gente ressaltar para a nossa audiência o lapso logístico de raciocínio lógico que existe nessa sentença ou nessa ideia. É uma falsa relação de causa e efeito. Eles colocam que porque crianças são ameaçadas, porque existe ali o uso da rede social para atingir as crianças, nós devemos proibir a rede social. É a mesma coisa que falar, um assassino usou uma arma para matar uma mulher, logo nós vamos proibir todas as armas. Você está punindo o meio, não o fim. Você não está punindo o assassino, você está punindo a ferramenta que ele usou para cometer o assassinato. Aqui é a mesma coisa. E a gente vê esse discurso permeado em todas as justificativas do PT para isso. Eu lembro quando a Janja, na volta da viagem para a China, ela deu uma entrevista sobre aquele constrangimento dela ter falado na reunião que não poderia, sobre o TikTok e tudo mais. Ela falou, é claro que eu vou falar. Eu sou uma mulher, não vou impedir as mulheres de falar. Não vai ser isso que vai me impedir e tal. Não vão calar as mulheres. Ou seja, ela pega aquele caso específico que tinha regras diplomáticas, que tinha um decoro a se seguir e coletiviza. Fala, não, porque eu sou mulher, querem calar as mulheres, tentaram me calar. É a mesma coisa. A gente viu a AGU pedindo para o Toffoli acelerar a questão da regulação das redes sociais, o voto e tal, decidir monocraticamente, baseado em um desafio do desodorante que poderia causar efeitos, que estava causando danos às crianças e não sei o quê. E eles usam esses efeitos específicos para punir os meios e não a causa efetiva. A causa efetiva é a pessoa que está gerando isso. A causa efetiva, você não entra na internet e você descamba num grupo de nazismo. Você não entra no X e descamba em pornografia infantil. Não, isso não acontece. Existem pessoas que promovem especificamente isso, vão atrás de outros usuários e daí você tem que punir a pessoa, não a rede social. Então esse argumento ele precisa cair por terra, porque ele é só uma máscara
para regular isso, para regular as redes sociais. Inevitavelmente isso também vai chegar na imprensa, porque o raciocínio é o mesmo. Igual você comentou aqui, usou o excesso de ironia, então será punido. Não, peraí, qual que é a base lógica, qual que é o argumento, o raciocínio disso? A gente precisa ir desmascarando essas falsas logísticas para chegar ao fundo do poço. Né? Tosi. Diga, Vargas. Esse comentário do Kilter, e também seguindo a sequência aqui, me parece interessante para a gente tocar nessa ferida que você abre para a discussão. Será que nós deveríamos discutir a regulação das mídias sociais para proteção do bem-estar das crianças? Na minha opinião, sim. A imprensa debate isso. Estudos acadêmicos na Europa, nos Estados Unidos, de direita e de esquerda, debatem qual é o efeito prático das mídias sociais para um suposto comportamento adequado ou não de crianças, de adolescentes, de jovens. E os resultados até o momento, pelo que eu tenho acompanhado, são, no mínimo, inconclusivos. Mas nós devemos continuar a estudar de que maneira um instrumento novo de comunicação, de interação, impacta na formação, no comportamento, na aprendizagem das pessoas? Sim. O parlamento poderia discutir de que maneira essa relação se dá, na minha modesta opinião? Sim. O parlamento é para debater todos os temas. E por isso mesmo é que nessa discussão e nesse debate as convicções melhores vão se firmando e isso ajuda todos a entenderem melhor a realidade e avançarem. Mas o que nós estamos discutindo aqui agora, nessa disputa que acontece no Supremo sobre o limite das redes, não é isso. É o contrário. É se nós devemos cancelar esse debate e proibi-lo, retirando o espaço público do espaço público, uma janela para temas considerados inconvenientes ou indesejados serem apresentados. E esse é o grande aspecto pernicioso de colocar esse tema da proteção das crianças nessa discussão. Que as crianças devem ser bem cuidadas, sobretudo pelas suas famílias, pelos seus pais, para ter uma formação saudável e se desenvolver, cultivando valores que estão associados à integridade humana, à liberdade, à dignidade das pessoas, sim. Isso é muito valioso para qualquer indivíduo, em qualquer sociedade democrática, a meu ver. Mas não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é de estabelecerem limites para evitar que um conjunto de opiniões, de argumentos, de ideias, incluam, entrem, penetrem esse espaço de discussão, seja na academia, seja nas análises empíricas, seja no debate legislativo, porque a partir de agora eu tomei uma decisão de que isso não pode ser discutido. E se entrar no espaço público, o meu cabresto vai ser automaticamente ativado para você, sob pena de punição, agir como a empresa que controla as redes para retirar esse tema da discussão pública. Me parece, portanto, que o que está acontecendo entre nós é o contrário do que aquilo que seria desejável num ambiente diverso, plural, rico, contraditório, que caracteriza qualquer democracia saudável. Uma ressalva importante, né? A interdição do debate. Sempre quando há interdição do debate, a gente arrepia o cabelo, para usar a expressão popular. Olha, eu queria convidar você que está assistindo ao programa Última Análise para considerar ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com uma condição especial, 95% de desconto na assinatura, de R$ 27,90 por mês para apenas R$ 1,90 nos 6 primeiros meses. Um valor simbólico. Junte-se a nós, apoie o jornalismo independente e corajoso da Gazeta do Povo. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code na tela, pelo link na descrição e torne-se um assinante apoiando o nosso jornalismo. Bom, o que não dá para passar batido hoje? Tem alguma coisa? A gente não deixou passar batido o voto do Moraes, né, que com a festa da Selma ali foi interessante para nos municiar nessa análise, mas o que mais que não passa batido hoje? Alguém quer lembrar alguma coisa? Eu já falei do pedido do Lula, né, para o STF cancelar os processos do INSS, mas eu queria então ressaltar a nova medida provisória do Haddad aí, colocando mais imposto para todo mundo, hoje de novo. Vai ser um objeto de tensão entre o Congresso e o governo,
Mas é impressionante como a gente sempre volta aqui falando de dois assuntos, ou é de taxa ou é de censura. Taxa, censura, taxa, censura. Acho que tem uma reportagem na Gazeta sobre o novo Código Eleitoral que pode censurar ainda mais a direita. Né? Acho que fecha bem a semana, né? Nós estamos passando uma semana falando disso. E engraçado que essa regulação é só para regular um determinado espectro da sociedade, né? Não para outra coisa. Então, não pode passar batido também isso, né? Vão alterar as leis eleitorais muito provavelmente para atingir aqueles que, pelo andar da carruagem, é quem tem mais chance de ganhar a maioria, né, dos cargos. Não tem uma eleição que não se mexa nas regras pouco tempo antes ou até às vésperas do processo, né? Impressionante. Marcília, o que não dá para passar batido hoje? Também vou pegar esse mesmo gancho do Scorsin, uma ótima matéria da Gazeta, do também muito bom jornalista Vinícius Salles, sobre esse código eleitoral, que é uma loucura, né? Essas alterações podem levar a pessoa à prisão por questionar o sistema eleitoral. Então, a gente tem aqui essas alterações do código eleitoral sendo mais arriscadas do que a regulação agressiva do STF. Olha como nós estamos nos cercando a todo momento de uma lógica repressiva, né? E isso não é que a regulação do STF saiu da cabeça brilhante ali de um ou outro ministro, sem querer fazer trocadilho. É óbvio que a gente está aqui às voltas com um sistema repressivo que vem se instalando há algum tempo. E isso é muito perigoso. Também queria fazer o registro de que hoje é Dia dos Namorados, parabenizar aqui a todos os namorados. Eu estou casado, então ao estar casado eu não preciso comprar presente, porque não é mais namoro. Então, mas a todos os namorados deixo aqui o meu parabéns. Amanhã é dia de Santo Antônio, então quem não está namorado amanhã tem a possibilidade de se tornar. E quero também parabenizar a nossa eterna namorada, que todo dia nós compramos um presente novo para ela, que é a Janja, né? Todo dia a gente gasta um pouco o nosso salário para presenteá-la, sobretudo com viagens. É sexta-feira 13 amanhã, hein? É complicado, hein? Acho melhor regular isso também. Só deixar o Santo Antônio. Não devia nunca poder ter, né, Dia dos Namorados seguido de uma sexta-feira 13. Isso aí tá mal regulado, esse negócio. Ter pouco gato para muito rato aí para caçar esse negócio. Vargas, alguma coisa que não dá para passar batido, não? Ô Tosi, você sabe que, dando sequência a essa nossa discussão, né, de juízes que se comportam como políticos eleitos, e já que o direito é só a política por outros meios, então a pergunta seguinte é: por que não fazer uma eleição para juízes? E aqui vem a última notícia. O México, há poucos dias, fez uma grande eleição nacional no país para os juízes, de todos os tribunais, inclusive da Suprema Corte, com voto popular, com campanha, com financiamento, com limites para o financiamento, e que elegeu um jovem advogado, Hugo Aguilar, com 6 milhões de votos. E como foi o mais votado, será o presidente da Suprema Corte do México e vai tomar posse no dia 1º de setembro. Então a notícia do dia é que agora o Comitê Administrativo Eleitoral do México já está organizando a transição para a posse dos novos ministros e juízes eleitos da democracia mexicana. Quem sabe a gente não vai nessa direção. Se essa tua sugestão não ferir as diretrizes de alguma autoridade nacional do que pode ser dito nas redes sociais. É antidemocrático essa ideia. Fazer eleição onde já se viu. Gente, muito obrigado, Marcília. Obrigado, Vargas. Obrigado, Scorsin. Obrigado, Tosi. Obrigado, Kilter. Valeu. E principalmente obrigado a você que nos acompanhou e esperamos que tenha gostado da conversa, do debate. Fique sempre com a Última Análise de segunda a quinta-feira e os outros programas da Gazeta do Povo aqui no canal do YouTube. Até o nosso próximo bate-papo.